Bom, pessoal, professor Haroldo de novo. Então, por favor, abram a página do livro didático, né, como sempre, o livro de Física, Ciência e Tecnologia, lá na página 65. Dando continuidade aos nossos aprendizados, né? Nós vamos ver hoje o movimento uniformemente variado. Nós vimos, na aula passada, o movimento uniforme, onde a velocidade é constante, né? Ou seja, não há aceleração, a aceleração é zero. Agora, nós vamos ver o movimento uniformemente variado. É um movimento onde a aceleração é variável, ou seja, passa a aparecer um fator novo. A velocidade é variável, passa a aparecer um fator novo, a aceleração. Né? Antes a aceleração era zero, velocidade constante, agora nós temos velocidade variável, ou seja, e aceleração constante. Então esse fator da aceleração é o que, digamos assim, caracteriza o movimento uniformemente variável. E a gente tem aqui uma equação que define isso. Ó. Na aula passada nós vimos que velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. Essa é a velocidade constante, né, para o movimento uniforme. Mas temos, quando o movimento é uniformemente variado, a equação da aceleração, que é a variação da velocidade, ou seja, a aceleração que está definida aqui como esse alfa, né, essa letra grega, ela é a variação da velocidade pela variação do tempo. Ou seja, nada mais do que a velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial, que ele coloca zero aí, né? A partir daí, a gente modelando, né? A gente pode ter essa equação clássica, né? Que a velocidade é igual à velocidade inicial mais o produto da aceleração pelo tempo. Essa é a função horária da velocidade, né? Então, nós vamos ter, né? E como é a função horária da velocidade, o gráfico está descrito aqui, ó. Né? Então, a variação da velocidade, como ela varia constantemente, ela passa a ser uma função do primeiro grau, tá certo? Bem, e aí nós, através disso, vamos desenvolvendo, né, para a gente não perder mais tempo, até encontrar a função horária do espaço, né? Função horária do espaço. Ou seja, o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividida por 2 vezes o quadrado do tempo, né? Ou seja, a gente pode dizer que o produto da aceleração pelo quadrado do tempo dividido por 2, né? Nesse caso. Então, a função horária do espaço ela é descrita dessa maneira. São equações de movimentos conhecidas que a gente tem que memorizar, né? É bom a gente memorizar as coisas, né? Não dá para a gente esquecer isso, né? Então, vamos tentar memorizar. É aquela do só sorvete, né? O pessoal inventa aí algumas maneiras, cada um inventa a sua para memorizar, tá certo? Bom, essa função, como vocês estão vendo que o tempo é ao quadrado, então é uma função quadrática, certo? Ou seja, não vai ser mais uma reta, né? Vai ser uma curva, né? Que nós inclusive chamamos de parábola, né? Essa curva. Bem, pessoal, eu coloco aqui uma terceira equação, eu até acrescentei aqui, né? Aqui é a função horária do espaço, né? Como nós acabamos de ver. Aqui a função horária da velocidade, né? Ou seja, e aqui é a mistura dessas duas equações, onde nós temos a função horária da velocidade, mas de outra maneira. Vocês observam que não há tempo, ó. O tempo, o parâmetro tempo, ele não está presente aqui. Essa equação ela vai servir para situações onde você, no problema, como dados, não tem o tempo. E aí você pode encontrar, tá certo? Bom, vamos para a prática, né? Vamos ver aqui algumas questõezinhas que eu selecionei aqui que eu acho muito importante. Como nós vimos na aula passada, nada vai ser difícil quando a gente tem as equações, quando nós temos as funções. Então, vamos ver aqui, ó.
Questão 30, né? Lá da página 68, questão 30. Uma partícula parte da origem dos espaços, ou seja, o S0 é 0, né? Ou seja, o ponto onde ela parte, e realiza um movimento uniformemente variado, cuja função horária da velocidade é v igual a 1 mais 2t. SI, o que é SI? Sistema SI, né? Sistema internacional, né? Aqui quer dizer que as coisas estão, velocidade é em metros por segundo, o espaço é em metros, né? E o tempo, lógico, em segundos, tá certo? Bem, vamos ver aqui o que é que ele quer. Determine a aceleração escalar, né? Alfa, que ele chama de alfa, né? Nós vimos isso lá no começo, e a velocidade escalar inicial V0 da partícula, tá certo? Bom, eu fiz aqui no caderninho uma folhinha de papel, né? Para a gente poder, né, fazer rapidamente, né? Então vamos lá, questão 30A, né? A questão, ela diz o seguinte, né? Que a partícula, ela parte da origem, né? O S0, realiza um movimento uniformemente variado e a função horária da velocidade é essa daqui, tá? Bom, nós já vimos o seguinte, ó, que a função horária é essa daqui, v igual a v0 mais at. Bom, se a função que ele apresenta é v igual a 1 mais 2t, então eu posso dizer que o v0 é igual a 1, olha, corresponde exatamente, né? E o a, que é a aceleração, aqui eu chamo de a, né? Podia ser alfa, é igual a 2. Então velocidade é 1 metro por segundo, e a aceleração 2 metros por segundo. Pronto, está respondido o item A, né? Vamos lá para o item B. Determine a função horária do espaço para esse movimento. Ó, função horária do espaço para esse movimento. A equação da função horária, como eu expliquei anteriormente, é o espaço final, que é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial, que eu chamo de V0, vezes o tempo, né? Mais o quociente da aceleração por 2, né? Ou seja, a divisão por 2 da aceleração, vezes o quadrado do tempo, tá certo? Ou seja, uma equação quadrática, uma equação de segundo grau. Bom, ele quer saber que você determine a aceleração escalar, né? E a velocidade escalar, né? Aliás, desculpe, determine a função horária do espaço para esse movimento, né? Função horária do espaço para esse movimento. Então, a função horária é essa, né? Então, vamos lá. Ora, se ele parte da origem, então o ponto inicial é 0, né? Então, S0 é igual a 0, certo? E a velocidade, ela é, ó, velocidade inicial, nós já achamos, é 1 metro por segundo. Então, esse V0 aqui vai ser 1, certo? Então, eu vou colocar 1 no lugar do V0, tá? Bem, e a aceleração, né, ela vai ser 2. Bom, se ela vai ser 2, ela vai ser 2 dividido por 2, né? Nessa nova equação. 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, a função horária desse movimento, ela vai ser S igual 1 vezes o 0, né? O espaço inicial é 0, ele sai 1 vezes t é t. Então, é igual a t mais 2 dividido por 2 dá 1, mais t2. Então, a função horária do espaço é essa daqui, ó, certo? S igual a t mais t ao quadrado, tá certo? Legal.